Bom dia. Iniciando o julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, dia 25 de maio de 2023, após a estação de trabalho, será disponibilizado posteriormente. Vou iniciar a sessão de sistema de parte. Temos 3 processos no dia de hoje. Então, vamos iniciar os trabalhos. Os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrão está presente. Então, vamos começar com o processo de biotrônica comercial médica limitada, recurso misto de minha relatoria. É o momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Alô? É que eu não escutei a última parte, doutor, desculpe. Só para o registro da presença da doutora no sistema. Tá bom. Só um momento. Sim. Muito bem. É o recurso de recurso de ofício, interposto contra a decisão proferida pela DPJ, DPJ1, que julgou parcialmente procedente o ainda. O contribuinte foi acusado de deixar de escriturar no livro de registro de entradas nos períodos de janeiro de 2017 a dezembro de 2018 documentos relacionados fiscais eletrônicos de entrada em mercadorias e bens, com isenção da incidência no estabelecimento. Deixar de escriturar no livro de registro de entradas nos períodos de janeiro de 2017 a dezembro de 2018 documentos relacionados fiscais eletrônicos de entrada em mercadorias e bens publicados no estabelecimento. Escriturar no livro de saídas documentos relacionados fiscal eletrônico de saídas de mercadorias e operações não sujeitas a pagamento de imposto. Com a seguinte regularidade: as notas fiscais de saídas foram escrituradas no mês imediatamente anterior à emissão das notas fiscais. Efetuar no período de 2017 e 2018 a emissão de notas fiscais eletrônicas de entradas relativas às devoluções de remessa e devoluções simbólicas, plano de segurança e requisitos regulamentados. Não informou nas informações complementares qual o número da nota fiscal de remessa original nas notas fiscais de devolução. Deixar de pagar SMS depois de operação de saída tributária, sistema de leitura biotrônico, apurar o primeiro levantamento fiscal. Deixar de pagar SMS depois de operação de saída da mercadoria tributária, Biomonitor 2AF, apurar o primeiro levantamento fiscal, realizado conformemente ao artigo 29 do regulamento. Sétimo, última apuração fiscal, deixar de pagar SMS depois de operação de saída de mercadoria tributária, Selecta Acessório Kit, apurar o primeiro levantamento fiscal. A adição de direito em instância julgou procedente do itens 1, 2, 3, 4, 5, 7 e improcedente do item 6 do BAE. Inconformado com a direção primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando as seguintes alegações: inobservância da Lei Complementar 1320/2018, lançamento com base em presunção, ausência de elementos essenciais e temporalidade do lançamento, quanto aos itens 1 a 4 do AIN, ausência de dano erário, quanto aos itens 5 e 7 do AIN, não se justifica a aplicação do artigo 29 do regulamento, necessidade de redução da elevação da multa, inadequação dos juros e da multa. Então, por fim, requer a nulidade da aplicação e, caso não se reconheça, que no mérito seja integralmente cancelada a agência fiscal, subsidiariamente redução da elevação da multa e a começo do julgamento de diligência. Adota a aplicação fiscal ou por parecer, propugnando o desprovimento do recurso de ofício, por necessário ajuste contente substância do item 6. O contribuinte apresentou tantas razões, requerendo não provimento do recurso de ofício. A adota a aplicação fiscal manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário e a aplicação de 10 de setembro. Há protesto de sustentação oral. Então, doutora, fique à vontade para realizar. Muito obrigada. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Então, conforme o doutor Inácio sumarizou, um auto de infração que foi lavrado contra a Biotronic,
A Biotronic trabalha na comercialização, distribuição e representação de produtos médicos hospitalares, tá? Então, marca-passos, stents e assim por diante. Aqui, no caso, está em julgamento um recurso ordinário, né? Com relação à decisão de primeira instância que manteve parcialmente a atuação. Nesse ponto, acho que é importante pontuar o seguinte: o auto de infração, ele tem 7 itens. Desses 7 itens, os 7 itens são divididos em 3 grupos. Grupo 1, obrigações acessórias, itens 1 a 3. Grupo 2, obrigações acessórias, item 4. E o grupo 3, suposta falta de pagamento de imposto, itens 5 a 7. Desses itens 5 a 7, é importante também destacar que item 6 foi cancelado na decisão de primeira instância, que inclusive é objeto de recurso de ofício da Fazenda. Dos demais itens, então, esses todos, a gente percebe que a maioria é obrigação acessória, tá? Então, falta de cumprimento de obrigação acessória, assim por diante, por diferentes razões. Disso tudo também é importante considerar que tem algumas situações em que o fisco acusa a recorrente de não ter cumprido com as obrigações, mas tem determinadas situações, de fato, né, que não eram efetivamente casos de escrituração. Exemplo, notas fiscais recusadas, né, ou devoluções e assim por diante. Então, isso não foi considerado, tá? Então, se a gente considerar esse universo todo de autuações, acho que a gente não pode se esquivar de verificar que a defiscalização, com todo respeito, deixou de considerar o programa Nos Conformes, que, apesar de haver a argumentação, a alegação de que seria uma faculdade da defiscalização, esse programa não é faculdade, é um dever, uma obrigação, de forma a permitir, inclusive, a autorregularização, principalmente quando a gente se depara frente a esse descumprimento de obrigações acessórias. Existem já decisões até do TJ aqui de São Paulo, obrigando a defiscalização a aplicar os critérios dessa regra do nos conformes, de forma que o contribuinte pudesse se autorregularizar antes de ter lavrado um auto de infração contra si. Disso tudo, assim, o que nos leva? Que, com todo respeito à defiscalização, frente a milhares de páginas de cópias de documentos e livros que se encontram juntados aí no processo eletrônico, era mais que razoável a defiscalização ter permitido que o contribuinte pudesse se autorregularizar naquilo que não fosse cabível, naquilo que fosse apontado. Se a gente procurar toda a fiscalização, pedem-se documentos, tais como cópias de contratos, milhares de contratos, uma série de coisas, e no final das contas, o objeto foi falta de escrituração, uma suposta falta de escrituração, uma escrituração a destempo e assim por diante, que tudo poderia ter sido regularizado por meio desse programa nos conformes da autorregularização, que permitiria não só evitar, né, uma multa de ofício por conta de descumprimento de obrigação acessória, mas até mesmo uma questão de economia processual e mantendo-se até mesmo a boa-fé na relação entre o fisco e o contribuinte. Superado esse ponto, chegamos aos itens, então, que de fato fazem referência a uma suposta falta de pagamento de imposto, que são os itens 5 e 7. Lembrando que item 6 foi considerado indevido, né, na decisão de primeira instância, tá? Então, quando a gente chega no item 5 e 7, a defiscalização levou em conta o artigo 509 para fazer o levantamento com base em levantamento. Esse processo até tem decisões, assim, bem antigas, desde sempre do tribunal, que a falta de pagamento do imposto apurado por meio de levantamento fiscal e diferenças resultantes de mero erro de escrituração não autorizam a presunção da ocorrência de fato gerador, e que, por conta disso, o levantamento fiscal não teria sido meio adequado. Então, são esses os pontos. E mais, se a gente considerar, por qualquer razão, assim, apenas para a gente, por uma questão de argumentação, que o imposto ele é devido, a defiscalização também se equivocou ao não considerar as devidas alíquotas, porque ele considerou de forma geral a aplicação de 18%, sendo que aqui nós estamos falando de produtos médico-hospitalares que estão
beneficiados ou pela isenção ou pela não a alíquota zero, inclusive do convênio 1 de 99. Então, resumindo isso, e no final temos a súmula 10, né, então, que limita a Selic, né, que recentemente teve essa redução, e por conta disso, assim, requer aqui provimento integral de recurso ordinário, de forma que sejam considerados esses pontos trazidos, e que no item 6, que foi mantido, que seja negado o provimento ao recurso do fisco. Obrigada. Agradeço a doutora pela objetividade. Vou passar meu voto. No tocante ao recurso de ofício, deve ser mantido em sua primeira instância. De fato, os atos fiscais, notais e quais, que constam no demonstrativo de folhas 12.433 a 12.436, são complementares. Assim, não devem ser consideradas como operações autônomas de entrar em mercadorias, caso contrário, resultaria em duplicidade na quantidade delas. No caso dos autos, pelo que ocorreu, que tais autos fiscais não possuem valor base de cálculo nem de semestre, mas apenas quantidades, como se verifica no fio demonstrativo. Assim, ao desconsiderar a quantidade de mercadorias, o levantamento fiscal não resulta em emissão de venda, uma vez que o resultado não remete a estoque de mercadorias maior do que informado no SPED, como informado pela FR autuante as folhas 32 e 306. Deste modo, deve ser mantido o cancelamento do item 6 do BAI, entende que não se trata de subsistência da acusação fiscal, pois não se refere à falta de provas, mas sim à prova de que as razões para a acusação fiscal, neste caso, não procedem. Assim, entendo que a operação do item 6 do AIM é improcedente na forma com que foi realizada. O exposto com esse provimento com recurso de ofício. Posso apreciar o recurso ordinário. No tocante à alegação de inobservância da Lei Complementar 1328/2018, não assiste razão ao contribuinte. A Lei Complementar 1320/2018 define princípios para o relacionamento dos contribuintes com o Estado de São Paulo e estabelece regras de conformidade tributária. Não pode contrariar o Código Tributário Nacional, pois estabelece normas gerais de tributário como determinado pelo artigo 24, cláusula 2ª da Constituição Federal. Somente na ausência dele, no que não é o caso, é que o Estado poderia exercer a competência da lei. Assim, a autorregulação e a análise fiscal prévia prevista na Lei Complementar 1320 respeita ao artigo 138 dos próprios do CPM ao prescrever tais institutos antes do início de qualquer ação fiscal. Então, diz o artigo 138, parágrafo único, não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Após o início da ação fiscal, não é possível a autorização e nem a pretensão da análise fiscal prévia, pois elas não façam a responsabilização por edificações à legislação. Pela sua ocorrência, o fisco deve realizar a atividade de lançamento que é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme o artigo 142 do CPM. O fisco pode, se critério antes do início da ação fiscal, estabelecer ações para autorregulação. Tal previsão se justifica em razão do dever do fisco em estabelecer critérios válidos para todos os contribuintes da mesma situação, e não em caso específico e concreto a respeito da parcialidade ou não. Para o interesse específico do contribuinte, o inciso 1, artigo 14, Lei Complementar 1320, prevê a análise fiscal prévia, como dito, antes do início da ação fiscal, que deve ser pleiteada pelo interessado como consta do artigo 7 do mesmo dispositivo legal. Nada consta dos autos que a autuada tenha, antes do início da ação fiscal, requerido a análise fiscal prévia, nem que ele é classificado nos grupos A+, e A, como condiciona o artigo 7, artigo 14, Lei Complementar 1320. Além de não haver regulamentação para definição das condições, alcance e prazos para a realização dos trabalhos, como previsto aqui da norma. Iniciar a ação fiscal tirando o fisco vinculado obrigatório, como já exposto, e durante a fase de fiscalização, o fisco investiga por os fatos operacionais correspondendo à fase requisitória, momento que no ato fiscal contraditório se instala após o início do processo de tributário. Em sentido, observa o entendimento do ministro Francisco José do STF. Ainda nessa fase, não há norma na legislação de regência que obrigue o fisco a intimar o contribuinte a se defender durante a apuração do fisco. O fisco pode, sendo sua prerrogativa, notificar o contribuinte a prestar informações. No entanto, não se trata de uma obrigação, pois tal órgão se encontra ainda na fase de apuração da fiscalização, visando a formação de sua convicção. Ademais, na fase de apuração do fisco, na apuração fiscal, ou seja, não há materialidade à sociedade física. O processo administrativo tributário paulista se inicia com a permissão da defesa, conforme o artigo 33
da Lei 13.407. Assim, não houve qualquer ofício contraditório, posto que o contribuinte teve a oportunidade de apresentar sua defesa, bem como recolher a realização em primeira instância, atividades que efetivamente exerceu nos cursos atos. Start não comprovar a ilegalidade de isonomia, pelo contrário, sob seu devido respeito para haver a pretendida no universo laico. Relativamente à alegação de lançamento com base em presunção, a ensejar ligada à infração, não existe razão autuada. Levando o fiscal de respaldo legal, artigo 72 da Lei 674 e artigo 509 do regulamento. A autorização do curso médio atende ao artigo 148 do CTM e para o primeiro, artigo 72 da Lei 63. Para o quarto, artigo 72 da Lei 674. Ou seja, o procedimento fiscal adotar a especificação legal e visa constatar a existência de operações e prestações cometidas pelo contribuinte. As diferenças de levantamento apuradas implicam na presunção de omissão de receitas decorrentes de operações tributárias, referindo-se desse modo a operações não declaradas pelo contribuinte. Assim, é possível estabelecer a base de cálculo alíquota efetiva das operações emitidas pela autuada, não podendo servir de escudo para que o infrator não seja responsabilizado, razão pela qual a lei, como assim disposto, estabelece a base de cálculo alíquota para exercício fiscal, decorrente da diferença apurada do levantamento fiscal. Inversamente alegada, a base de cálculo alíquota utilizada para indicar as folhas 12.369, 2.418 e 2.457, não havendo que se considerar com fisco, uma vez que, como exposto, o levantamento fiscal é por lei e para obedecer os parâmetros estabelecidos nela. Ainda foram observadas as regras dispostas no artigo 29 do regulamento, uma vez que, conforme o demonstrativo de folhas 2.369, 2.418 e 2.457, foi utilizada a forma matemática contábil de calculação de estoque, ou seja, estoque inicial mais compra contra de saídas igual ao estoque final. Se essa compra não coincidir, temos a diferença de levantamento. Também diversamente alegado, não há erro de descrição da infração e na determinação da matéria tributária, uma vez que o passivo está devidamente identificado, as penalidades foram propostas de acordo com a legislação de regência, os motivos são claramente calculados conforme folhas 7 a 10, bem como os demonstrativos de folhas 12.369, 2.418 e 2.457. As matérias tributárias são determinadas, os fatos estão claros, especialmente descritos nos relatos de infrações, igual consonantes com as respectivos coletivos indicados como infringidos. Ainda os relatos de infrações coerentes com as provas realizadas pelo fisco, com a captação da infração, assim como com os preços indicados como infringidos, é o qual bem se defender das autorizações fiscais que de nós pleno conhecimento dos fatos indicados pelo fisco. Assim não há qualquer força, artigo 142 do CPM e artigo 34 da Lei 3.405. Então, destaque não foi a proteção atual. Quanto à alegação de ausência de elementos essenciais de precariedade do orçamento, não existe razão atual. Conforme já exposto, os fatos imputados pelo fisco estão claros, especificamente descritos no FII, relato, acima descrito, que está em consonância com os artigos normativos infringidos e a captação a multa, especialmente indicados pelo fisco, assim a correspondente nexo entre os fatos e entre as normas. A clareza da descrição de infrações do fisco dispensa o maior esclarecimento da matéria de fato, não havendo necessidade de maiores infrações por relatório circunstanciado, instrumento que não substitui as acusações fiscais contidas nos seus respectivos relatos, nem as provas das infrações que foram apresentadas pelo fisco. Assim, a autora teve plenas condições de exercer seu direito de defesa, não havendo qualquer ofensa contraditória à motivação do ato administrativo. Ao fisco não restaram qualquer dúvidas a ensejar a aplicação do artigo 112 CPM. E diversamente alegado, o levantamento fiscal obedeceu ao estabelecido em lei, como já exposto, assim descabe a alegação de que a partir dele presunções equivocadas. Parte não foi pretendida no lugar da autuação. No tocante à alegação de ausência de honorária, a matéria está pacificada pela Câmara Superior de CITIC, que não acolheu o argumento como no processo da IT3 367416 de 2008, criatura do Dr. Augusto Proctor. Pode mitigar a relevância das obrigações acessórias dos comentários, uma vez que elas são impostas no interesse da fiscalização e da arrecadação, como disposto para o segundo artigo 103 do CPM. Nesse sentido, segundo Machado e Hugo de Brito, a obrigação acessória institui a legislação que é a lei em sentido amplo, sempre no interesse da arrecadação ou fiscalização de tributos.
A realização de diligência é prerrogativa, não sendo obrigação, do julgamento da sua livre análise das provas, como dispõe o artigo 26 da Lei 3457. Assim, o órgão de julgamento é obrigado a deferir o pedido de diligência da parte. Nesse sentido, em defesa de diligência não viola o princípio contraditório e a defesa, conforme pedido do STF. O seguinte, o Supremo Tribunal Federal tem decidido no sentido que o indeferimento de diligência probatória tida por desnecessário para juiz da forma não viola o princípio contraditório e ampla defesa. Ainda não pode ter o direito de apresentar as provas que julgar necessárias no momento da apresentação da defesa, ou seja, é concedido tempo para que se possa exercer tal direito. A Lei Complementar 939/2003 estabelece não apenas os direitos, mas também as obrigações do contribuinte entre as partes, conforme seu artigo 6º. A devolução de mercadorias é regida pelo artigo 503 do regulamento que dispõe. O estabelecimento que receber em retorno de mercadoria por qualquer motivo não entende destacado deverá emitir nota fiscal de entrada de mercadoria no estabelecimento com menção dos dados identificativos do documento original. Assim, a expressa obrigação normativa dirigida ao contribuinte e, como se exposto, não se pode mitigar a relevância das obrigações acessórias documentais. No caso, a falsa menção dos dados identificativos do documento fiscal original dificulta o trabalho do fisco, assim não se pode minimizar a relevância da obrigação. Em relação à autorização, a matéria foi apreciada por parte desse bloco. Em destaque não foi a compreensão da autora. Relativamente à alegação de que não se justifica a aplicação de 29 do regulamento para a validade do levantamento fiscal, não assiste a razão atual. A matéria ativa da Lei Complementar 1820 já foi apreciada por parte desse bloco. A autora alega que o produto sob o Código 43.16.8 é composto por alguns outros produtos, e é possível concluir que o imposto foi recolhido. No entanto, ela não traz qualquer prova nesse sentido e nem informa ou detalha como a pretendida diligência poderia identificar e confirmar a existência de saída sem recolhimento de imposto. Nesse sentido, o auditor fiscal pode exposto. Ocorre que a petição de recurso não informa quais são os códigos de produtos comprados que comporiam o produto sob o Código 43.16.88, Sistema de Leitura Biotrônico. Caso o produto não fosse adquirido diretamente dos fornecedores e se tratasse de um kit de diversos produtos comprados, caberia identificar e comprovar por fotos, folders, elementos, quais seriam os produtos que compõem o produto sob o Código 43.16.88. Tal exposição foi feita antes da decisão implementantes, assim como a autoria legal de recurso aos elementos contraditassem o fisco e as provas suas obrigações para atender o segmento. Contrariamente ao alegado, o que o levantamento fiscal demonstrou é que as notas fiscais de entrada e saídas com produtos sob o Código 43.16.88, bem como estoque individualizado pelo produto. O estoque final declarado pela autuada é inferior ao estoque final obtido pelo fisco, ao computar o estoque inicial mais compra menos vendas, assim como exposto no item 5 desse voto. A diferença obtida pelo que declarado e apurado pelo fisco é considerada como venda omitida pelo contribuinte, ou seja, sem emissão fiscal e que estimula sem o pagamento de imposto de. Nesse mesmo sentido, a autora alega que o produto sob o Código 37.55.18 seja parte do conjunto. No entanto, não traz qualquer prova científica nem informa ou detalha como o pretendente diligência poder confirmar que não se tratou de situação que justificasse o levantamento fiscal com a acusação que deixou de pagar imposto. Contrariamente ao alegado, o que o levantamento demonstrou é que as notas fiscais de entrada e saída com o produto sob o Código 43. Contrariamente ao alegado, o que o levantamento fiscal demonstrou é que as notas fiscais de entrada e saída com o produto sob o Código 37.55.18, bem como estoque individualizado pelo produto e estoque final declarado pela autuada, inferior ao estoque final obtido pelo fisco. Ao computar o estoque inicial mais compra menos venda, assim como exposto no princípio do voto, a diferença obtida entre declarado e apurado pelo fisco é considerada como venda omitida pelo contribuinte, ou seja, sem emissão fiscal e, deste modo, sem o pagamento de imposto.
A alegação de que há produtos sujeitos a alíquotas variáveis, inclusive zero de operações isentas, é destituída de provas, como expôs no precinto de voto, a diferença do levantamento apurados implica a proibição de emissão de receita referente a operações tributárias. Infeliz desse modo, a operação não declaradas pelo contribuinte, assim não é possível estabelecer a alíquota efetiva, posto ser a operação do título atuado não poder servir de escudo para o habilitador, não seja responsabilizado, razão pela qual a lei, parágrafo 4, artigo 52 da Lei 97.4, estabelece a alíquota no caso de 8% para a agência fiscal depois de operações apuradas pelo levantamento fiscal. Diversamente alegado, caso de situação sujeita ao levantamento fiscal, e a linha A, inciso 1, artigo 85 da Lei 97.4, específica para a hipótese. Ademais, a autuada não indica qual seria a situação a que deveria estar sujeita, e não ao levantamento fiscal, e nem qual seria a sua pretensão para a captação da multa, dizendo apenas que não se trata de situação sujeita ao levantamento fiscal e seria aplicável a multa capturada em outro dispositivo, e não na linha A, ou seja, trata-se de alegações genéricas e como exposto pelo instrutor da Código de Gaia, no processo da ET 10 4021 756 2013 do Antigo Superior, enviada assim à edição de ofensa contra a história de defesa sem qualquer motivação consistente a parar. Assim, não há qualquer elemento para sustentar a pretensão de vigência em processo de alegações de falta de fundamento do exame da fiscalização. Tanto destaque não pela pretensão atual. Quanto à redução da elevação da multa, faço por meu entendimento. A doutrinação fiscal apontou os outros 4 anos lavados em 11 de outubro de 2009 e 17 de outubro de 2013, ou seja, cerca de 14 anos, não informando os valores, nem se foram pagos, e postos que estão em andamento com as contenções administrativa e tributária ainda dependem do julgamento definitivo para testar sua procedência. Código econômico, elemento de dosiometria, elemento para dosiometria, sendo impedientes a agência do imposto para o IPC em 7 de maio e a existência de dólar para a simulação que não são apontados nos autos. Assim, é possível benefício do artigo 507A do regulamento por itens 1 a 4 do AIP. Considerando o porte econômico, os antecedentes contribuintes no total de os itens entre itens 1 dos itens 1 a 4 do AIP, entendo possível redução para 20% dos montantes originalmente exigidos, desde que não inferior ao valor mínimo previsto para o 7, artigo 507 do regulamento para cada subitem dos já referidos itens 1 a 4 do AIP. A suma da ex-TIT, agente de juros, foi revisada. Os seguintes termos: os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto de multa de autorização estão limitados à taxa Selic. O artigo 52 da Lei 2374 define a fase de cumprimento das sumas com o diálogo de CITIC, assim, a sua observância obrigatória. O destaque limita a aplicação de juros à taxa Selic. A matéria ativa a autorização da de cálculo das multas foi bem apreciado pelo Dr. Paulo Consórcio da Taxa Juros, no julgamento do processo entre 12 1033 de 2 de outubro de 2011, na Câmara Superior de Justiça, que cresceu naquele momento. Por fim, a autorização base de cálculo da multa foi pacificada nesse título por meio da súmula 13. Observe que os juros exigidos na aplicação são excedentes da taxa de inflação e agora são lavatura, regulados pelo parágrafo 9, artigo 35 da Lei 374, que não se confundem com os juros existentes após a sua lavatura, caso não haja regular recolhimento previsto em outro título da Lei 374, inciso 2, artigo 96. O artigo 52 da Lei 13407, define o caso de recurso na súmula condicional desse tipo, assim mantém a atualização do valor básico das multas. Concluí meu voto. O exposto com isso deu parcial provimento de recurso ordinário para limitar a aplicação dos juros ao montante de imposto e multa à taxa Selic e para os itens 1 a 4 da AIM, reduzir as multas para 20% dos montantes originariamente exigidos, respeitado o valor mínimo previsto no parágrafo 7, artigo 507 do regulamento, para cada subitem do já referido itens 1 a 4 do AIM. Assim que eu volto, só um momento, não vou fazer a pequena correção de direito de infração.
Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Por conforme de presença. Só uma questão de ordem, presidente. Sim. Sim, dois pontos só gostaria de pontuar, que com relação a fotos e folders, etc., com relato dos produtos em questão, durante a fiscalização, a empresa foi solicitada a apresentar folders, arquivos e demonstrativos e instruções que foram devidamente apresentados durante a fiscalização, e isso antes da autuação. Quando foi solicitada a apresentação dessas fotos, folders e instruções, os produtos que o fiscal focou eram completamente diferentes desses que ele considerou como falta, né, sujeitos à falta de pagamento de imposto. Então, isso é importante para dizer o seguinte: durante a fiscalização, o fiscal, com todo respeito, não é nem a forma, né, mas assim, durante o procedimento, focou em outros produtos, né, que no final das contas, no auto de infração não foram objeto de lançamento. Então, assim, isso, quando se solicita um determinada foto, ou qualquer coisa que seja de um produto, o que cabe ao autuado? Apresentar aquilo que o fiscal solicitou. Isso tudo foi apresentado. A surpresa foi que foi por mania, pediu toda a documentação, tudo apresentado, e autuou de um outro processo que durante a fiscalização sequer foi levantado. É esse um ponto até que a gente que consta no recurso ordinário e na defesa. Outro ponto que, com todo respeito, fiscalização tinha toda a documentação, todos os elementos, o universo disponível para fazer. NCMs, levantamentos descritivos de todos os produtos, inclusive levantamento de estoque, saldos iniciais, saldos finais, tudo. A autuada, se tiver que levantar ponto a ponto NCM, praticamente é refazer o trabalho da defiscalização, com todo respeito. Então, o ponto aqui é, o ônus do fisco é do fisco aqui. Se está dizendo que aqueles produtos estão com produtos alíquotas equivocadas, deveria indicar, então, onde está equívoco e onde eu deixei de pagar, e não simplesmente partir para o levantamento fiscal. São esses dois pontos que seriam relevantes aqui para considerar, né, diante do voto do senhor presidente. Obrigada. Obrigado, doutora. Eu vou manter meu voto pelo seguinte, né? Eu entendo, posso até compreender as alegações da doutora, só que o que tem nos processos, os autos, eu entendo que o contribuinte teria que trazer algum elemento de prova para que isso suscitasse alguma dúvida. E isso não foi, nada foi trazido nos autos, porque a diligência é para esclarecimento da matéria de fato. Então, o contribuinte tem que trazer alguma prova que ao menos me suscitasse alguma dúvida para esclarecimento da matéria de fato. O que tem nos autos é que nada foi trazido. E nesse sentido, o próprio fiscal havia se manifestado em sua manifestação quando da defesa. Então, o contribuinte tinha ciência do que o fiscal estava pedindo. Que ele manifestou-se, olha, não foi trazido folders, tal. Se tivesse trazido alguma coisa, talvez pudesse pensar em suscitar qualquer dúvida. Mas, na verdade, não foi trazido nada. Então, eu vou manter meu voto nesse sentido, porque eu não tenho, com o que tem nos autos, eu não tenho razão para, para me suscitar qualquer dúvida, para qualquer diligência, porque o contribuinte não trouxe qualquer elemento de prova, né, de suas alegações. Então, nesse sentido. Então, vou manter meu voto, processo em discussão. Não havendo inscritos, eu vou iniciar a votação.
iniciada a votação. Então, o recurso de ofício da Fazenda foi conhecido e não provido. O recurso ordinário de eletrônico comercial médica limitada foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu tempo. Agradeço a presença do doutor. Obrigada. Obrigado e bom dia. Bom dia. Muito bem, não há mais nenhum fator presente. Vamos passar para o processo de indústria e bebidas Pirassununga, recurso ordinário, relator do Paulo Macedo. Só um momento que eu vou fazer registro da ausência do relator. O doutor Paulo nos apresenta os autos? Bom dia a todos. O auto tem duas infrações, né? Uma de creditamento indevido, documento inidôneo, e o segundo é escrituração de notas fiscais, a infração relativa a livros fiscais, que é a escrituração das notas fiscais atribuídas à empresa cujos documentos foram considerados inidôneos. Teve o recurso ordinário, a 13ª Câmara Julgadora converteu o feito em diligência, e a 12ª, depois de retornar a diligência, a 12ª deu provimento ao recurso ordinário. A Fazenda Pública apresentou recurso especial e a Câmara Superior proferiu decisão na qual deu provimento ao recurso especial fazendário e determinou o retorno do processo para a Câmara Julgadora para complemento do julgado, tanto relativo à análise da boa-fé da autuada quanto às demais alegações do seu recurso ordinário. Daí eu passo para o meu voto no item 18. Eu vou acabar falando um pouco mais resumido, não lendo o voto completo. A alegação da autuada de que a publicação de inidoneidade da fornecedora Aprilu ocorreu após as operações não merece prosperar. A inidoneidade é constituída pela simulação da existência do estabelecimento da empresa, e os procedimentos administrativos da Fazenda Pública Carioca apenas constataram tal simulação. Assim, a nulidade dos documentos fiscais não ocorre a partir da publicação da inidoneidade da fornecedora, mas sim da data em que é configurada sua inidoneidade. Todavia, as infrações tratam de documentos inábeis, sendo que um documento que indica uma operação que não ocorreu da forma como descrita no documento é considerado inábil. Dessa forma, constatada a simulação de existência de fornecedora, tendo como marco o cancelamento da inscrição da empresa fornecedora a partir de maio de 2015, os documentos emitidos por ela a partir dessa data são inábeis e, portanto, não podem ser escriturados os créditos dessas notas fiscais. Também não merece prosperar a alegação da autuada de que a juntada de publicação do cancelamento da inscrição do fornecedor não ocorreu junto às provas do auto. Junto às provas dos autos foi apresentado o processo de documentação de inidôneo, folhas tais, no qual consta, inclusive, a portaria Subfis 266 de setembro de 2018 do Fisco Carioca. Assim, no meu entender, a apresentação de publicação da portaria não é obrigatória para configurar a infração, até mesmo pois é documento público de acesso geral e o inteiro teor da portaria constava das provas dos autos. O contribuinte também alega sua boa-fé em relação para a qual deveria ser analisada a súmula 509. Daí eu vou falar dos requisitos da súmula e passar a tratar deles. Quanto às tratativas comerciais, a autuada apresenta nome e contato de um suposto contato comercial da fornecedora e pedidos por ela feitos à fornecedora. Os pedidos são todos documentos internos da autuada. Ainda, apesar de terem sido autuadas 586 notas fiscais, foram apresentados somente 42 pedidos de compra. Frente a tal volume de notas fiscais, a não apresentação de nenhum contrato, nem mesmo e-mail ou mensagem trocada com o fornecedor é um ponto que depõe contra a pretensão da autuada de demonstrar que houveram tratativas comerciais.
Também não é apresentada a comprovação dos fretes, pois estes, segundo informa a autuada, teriam ocorrido por conta fornecedora. Diante desses pontos, no entender, não há provas hábeis à comprovação de tratativas comerciais coerentes com o porte da operação. Quanto ao Sintegra, ela apresenta de praticamente os 2 anos, só que ela não apresenta do primeiro mês, seria aliás, os 2 primeiros meses, basicamente, de junho e julho. O primeiro Sintegra vai ser no dia 27 de julho de 2015, e nesses 2 meses teve uma movimentação significativa de 17 milhões, e não foi apresentada qualquer consulta ao Sintegra. Um segundo só. Por fim, em relação à comprovação dos pagamentos, a autuada apresenta cópia da frente de cheques. Ressalte-se, como informa o auditor fiscal autuante, que os cheques totalizaram 41 milhões de reais. 4,1 milhões de reais, sendo que o total das operações totalizaram 81 milhões de reais. Somente o crédito indevido foi de 9,7 milhões, ou seja, os pagamentos que seriam comprovados pelos cheques não atingem nem metade do valor creditado indevidamente e cerca de 5% do total de operações. A autuada alega que os valores não comprovados teriam origem em renegociações da dívida com o fornecedor de descontos e bonificações. Todavia, até mesmo na apresentação desse recurso ordinário, em junho de 2019, cerca de 3 anos após as operações, a autuada não apresentou a comprovação do pagamento dos 95% restantes das operações. Não é crível que um fornecedor continue a fornecer mercadoria por cerca de 2 anos com pagamento pelo seu comprador de somente 5% dos valores. Também não são apresentados comprovações das supostas renegociações, tais como contratos de renegociação. Assim, entendo que o autuado não logrou comprovar ter realizado o pagamento das mercadorias. Dessa forma, entendo que não são cumpridos os requisitos da súmula 509 para a comprovação da boa-fé. A alegação de que a capitulação da multa está incorreta, de que não procede a atuação por escrituração fiscal de documento idôneo, dados que os documentos fiscais são hábeis por terem sido previamente autorizados pela Cefaz, não merecem prosperar. Daí eu vou falar que o parágrafo 1º e 2º do artigo 10 da portaria CAT 162 informa que a autorização da emissão de nota fiscal não garante a veracidade das informações e o documento pode se tornar inábil. E daí a capitulação da multa está correta, pois os documentos escriturados são inábeis. E, por fim, eu aplico a nova redação da súmula 10, e, ante exposto, conheço do recurso ordinário ele do parcial provimento somente para limitar os juros à taxa Selic. É assim que eu voto, presidente. Eu vou registrar meu voto lá. Presidente? Sim. Eu estou solicitando preferência porque eu fui relatora nesse processo na 12ª Câmara e foi muito discutido a respeito da publicação, porque a empresa trouxe, na verdade, o fisco, ele trouxe nos autos somente uma publicação do Jus Brasil. E como isso foi muito discutido, na época o doutor Argos pediu vista também, e o doutor Saran, ele pediu diligência para que o fisco trouxesse o documento hábil. Então, depois do processo, como bem colocou o doutor Paulo, né, o processo teve recurso especial, foi para a Câmara Superior e tal, mas ainda na 13ª Câmara, a doutora Maria Augusta reforçou o pedido de diligência para que entregasse o processo que, de fato, foi constatado a publicação da inidoneidade do contribuinte, ou seja, da inexistência. Então, por conta de toda essa discussão que ocorreu e que eu fui relatora, realmente eu cancelei o auto de infração em razão do... eu entendo assim que não o Jus Brasil não é um documento hábil para o contribuinte se defender de forma, digamos assim, que tire a boa-fé dele. Até por conta da análise que eu já havia feito nos autos,
e continuei olhando nessa oportunidade, o contribuinte, ele, quando das operações, ele realmente pesquisou, ele buscou toda a comprovação de que a empresa existia. Então, eu também acolho a boa-fé do contribuinte. E entendo assim, que pela publicação de um órgão que não é o oficial, o Jus Brasil não é um órgão oficial, ficou muito difícil, né, para o contribuinte fazer uma defesa adequada, ou até mesmo entender se de fato ele poderia ter recolhido até isso ou não, enfim, resumindo. Mas eu estou pedindo preferência, peço aí desculpas e vênias ao doutor Paulo, para dele discordar. Vou colocar meu voto, então, caso o doutor me permita a preferência. Pode solicitar preferência também. Ok. Deixa eu perguntar, Paulo. É uma publicação do Jus Brasil que confirma a declaração de que foi cassada a inscrição estadual? É um documento só do Jus Brasil? Depois foi anexado, né, outros... Deixa eu pegar aqui para não te falar coisa errada, porque eu já fiz algum tempo. O relatório de apuração, pelo que consta descrito aqui, foi emitido por verificação fiscal ao fisco do Rio de Janeiro. Tá. Na verdade tem aqui nas páginas 482 e 487, né? Aparentemente foi um pedido de verificação fiscal do fisco paulista no fisco do Rio de Janeiro. Não é Sim, mas aí você termina o processo de constatação e tem que publicar. É o momento que as pessoas entendem que aquilo se transformou em regra, né? Tem um processo de cassação que foi finalizado e foi publicado regularmente. Que é, Paulo? Desculpa, é 482, 487. Tá. Eu tô olhando aqui para poder falar melhor o detalhe. Você tem o processo aqui da Secretaria da Fazenda de São Paulo, né, nessas folhas que eu falei, que vai, inclusive, tem as fotos do local, né? Achei aqui. Então, Tá. Aí eu vou te falar, na página 488, tem a portaria subfis, que instaura o procedimento administrativo para cancelamento da registração, PECAM. Do Rio de Janeiro, né? Essa aqui é do Rio. Do Rio. E daí ele coloca, né, a inscrição estadual do contribuinte enrolado, fica impedida a partir da data de publicação, pererê. E tem aqui, publicado no DOI de 15 de março de 2018, página 5. Pode falar. Na página 489 também tem a portaria subfis, que também tem no cabeçalho do lado esquerdo a página do DOI, e na página 810, que foi a resposta da diligência com a publicação da inidoneidade, por mais que realmente o fiscal tenha juntado uma pesquisa feita no Jus Brasil, que ele é uma ferramenta de pesquisa, né? Aqui consta que a página 8 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, que é exatamente a informação que consta no cabeçalho também da portaria da página 489. Então, assim, realmente é como se o fiscal tivesse imprimido, sei lá, digamos, do Google, mas é a publicação do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, só que foi impresso por meio da página do Jus Brasil. Eu não vejo isso como uma mácula na questão da publicação.
É que assim, Luciano, para mim, entendimento, desculpa, Paulo, nasce o procedimento de fiscalização, eu chego na constatação pelo fiscal de que algo está errado, é instruído, e aí surge o ônus do contribuinte se defender, e aí comprovar boa-fé, juntar documentos. A questão de cheque eu já contei para vocês, eu não acho que não há problema quanto a isso, nem todo mundo paga com TED, mas o fato de ser 5% só das operações é complicado. Mas para chegar nesse momento da verificação do boa-fé, o auto-infração tinha que estar corretamente lavrado. 489, você falou, Luciana? 489. 488, 489. Só Quando... Também, assim, quando essa publicação no Jus Brasil ocorreu muito após a transação entre os contribuintes, né, entre as empresas. Então, quer dizer, na ocasião, a contribuinte, ela realmente usou da boa-fé, porque ela buscou nos órgãos competentes a existência da empresa. Isso está nos autos, está na defesa dela. Então, e considerando que a empresa, assim, inclusive, do Rio de Janeiro, né? O contribuinte ficou totalmente prejudicado, eu entendo dessa forma. Eu acho que é um processo, assim, que ele, claro, ele vai ter um recurso especial novamente, né? Vai subir, mas, com certeza, eu acredito que, assim, judicialmente, vai ser um ônus para o Estado, né? Mas tudo bem, é assim que eu entendo. Deixa eu só separar. O questionamento do doutor Alexandre quanto à publicação, para mim, estaria superado na página 489, onde você tem a portaria e indicando a página do Diário Oficial, que qualquer um pode consultar, né? Eu acho que é como você informar o número da DANF e falar, mas você não colocou a DANF, falar, mas você pode consultar, também eu não preciso colocar tudo, se eu deixar de colocar... Está indicado e não é a pessoa, a autuada consegue ter acesso. Quanto à boa-fé, sim, a publicação é depois das operações, mas vamos lá. O procedimento constatou que a empresa, a Prilu, não existia, ou seja, essa operação não foi do jeito que foi. Daí a gente vai aplicar a súmula 509 para ver se comprova a boa-fé. Ele não apresenta qualquer tratativa comercial, ele trabalha com 80 milhões, né, 81 milhões, não tem um e-mail trocado, não tem um pedido, uma confirmação, não tem um contrato, não tem nada, né? Ele indica um nome lá de uma pessoa. O Sintegra são 2 meses que ele não tem, logo no começo. Poderíamos até deixar um pouco, relevar um pouco isso. Eu acho que quando não tem o Integra do final, tudo bem, né? Mas do começo não tem. E mais, ele compra 81 milhões de reais, paga 4 e tá tudo bem. Ou seja, você paga 4 milhões nos 2 primeiros meses. Foi uma compra de 17 milhões. Daí você continua vendendo por mais 2 anos para um cliente seu que comprou 17 milhões, pagou 4, e você continua vendendo até atingir 81 milhões. Doutor Paulo. Aí a gente tem que dar boa-fé para a Prilu, né? Porque ela teve uma que ia receber. Então, assim, eu acho que a boa-fé independe do momento em que foi publicado. Aliás, até isso, né? Assim, eu entendo aí que houve um erro processual. Deixa eu só falar uma coisa. Essa questão, na verdade, foi superada pela Câmara Superior já. Era isso que eu queria comentar. No recurso especial, essa matéria já foi superada, já foi afastada pela Câmara Superior. Sim. Tem relação à publicação. Não está mais em discussão. A questão da publicação ser posterior, se teve ou não teve. A matéria já está superada nesse processo. Então, mas não é isso. Eu tô falando, a ideia de você formalizar o lançamento tributário com todos os requisitos, nesse caso aqui, a publicação não é dispensável. Eu acho que é importante porque você não avança para análise de provas se tem boa-fé ou não, se já nasce capenga ou autofração. O problema é que... Eu já vi o documento aqui e eu acho que supre, porque assim, eu estou olhando o documento que o Paulo falou, Inácio, por esse 489, a Luciana também mencionou. Mas uma declaração, confirmando que houve declaração com a cassação e é público isso aqui. Mas mesmo que não tivesse publicação, não haveria nulidade.
mesmo que não houvesse publicação. Ô, Inácia, eu Será? tô aqui com a decisão da superior, eu quero só ler o trecho do voto do Fábio, que ele fala assim: a jurisprudência dessa colenda Câmara Superior há tempos assentou no sentido de que a publicação da declaração de inidoneidade de documentos fiscais de emissão atribuída a contribuinte que teve declarada a nulidade da inscrição estadual por simulação de existência não possui efeitos constitutivos, mas meramente declaratórios, cuja irregularidade emana dos próprios documentos que não refletem a operação neles estampadas. A nulidade não nasce com a publicação que a declara, mas decorre da própria irregularidade intrínseca dos documentos da emissão do fornecedor. E aí ele cita um precedente que ele destaca o seguinte: inidoneidade é vício intrínseco do documento e independe de divulgação, publicação ou qualquer ato declaratório. E depois que ele faz ele pontua isso em relação à declaração, ele coloca que ele determina o retorno para complementação do julgado. Então, é para complementação do julgado em relação à análise da boa-fé, porque na Câmara Superior a questão da publicação já foi superada, então ela não estaria mais em debate nesse momento. É o seguinte, Luciana, assim, nós estamos trabalhando com direito administrativo. O princípio constitucional de administrativo é publicidade. É um deles, não adianta. Então, a lógica de falar que o PCN, a investigação, tem efeito declaratório e não constitutivo, é porque o contribuinte poderia alegar de que, a partir da publicação daquele ato em que constatou a irregularidade, é que eu poderia questionar os documentos emitidos após aquela data. Então, essa explicação que o Fábio dá na decisão dele é para justificar por que retroage os efeitos. Então, aquele documento que nasce viciado é viciado desde a origem, independente da constatação. Que eu só posso constatar algo posteriormente se algo aconteceu. Então, é lógico que no tempo eu só vou descobrir que houve um crime quando ele já aconteceu, quando a infração já foi cometida, e eu vou retroagir no momento em que a infração foi cometida. Só olho para trás e falo, ó, está errado esse documento, está errada essa contabilidade, está errada essa escrituração, e esse efeito é declarando que lá naquela data estava com problema. Sim. Ok, então isso tem uma lógica, mas esse meu trabalho de investigação de que aquilo estava errado é ato administrativo, precisa ser publicado. E isso é fato, não tem jeito. Tá? Não juntei PCN no processo de crédito devido do imposto, o processo já nasce algum problema. Eu estou mostrando que eu, fisco, tenho provas de que aquilo está irregular. Eu, fisco, tenho que prezar pelo direito administrativo, pela publicidade do meu ato, ok. Mas eu, olhando aqui o documento, me parece, sim, que embora já tenha sido analisado pela superior, mandou para complemento de julgado, se é para complemento de estar analisando novamente, está superado, sim, porque essa portaria SUFIS 266 aqui de 2018, na FREL 489, fala que ela está publicada no DOE em 12 de 9 de 2018. Então, eu acho que isso aqui é uma página do site da Secretaria da Fazenda, e aqui fala da cassação, do cancelamento da inscrição estadual, da Aprilu, fala também do cancelamento a partir de 18 de maio de 2015, então fala a data em que começaram os problemas aqui, e no artigo 2º fala declarar a idoneidade dos documentos fiscais emitidos pelo contribuinte. Esse documento é oficial, que não foi contestado, e aí o que me parece é o seguinte: o documento do Jus Brasil confirma esse documento do Folhas 489. Então, o Jus Brasil mostra que isso se tornou público, está na rede de computadores, confirma a página, inclusive, né, a data de publicação, o número da portaria coincide, e também as informações que são iguaizinhas, não tem diferença do que está na publicação pelo Jus Brasil nas folhas 812 e o que consta do documento de folhas 489, que é de origem do fisco do Rio de Janeiro. Então, me parece que o documento de folhas 819, de 812, só vem confirmar que esse documento aqui de folhas 489 se tornou público, sim. Então, acho que não é bem pela linha do voto do Fábio, de que nasceu viciado, é viciado para sempre. Eu tenho que ter um ato declarando que aquilo ali foi investigado e que aquela ilegalidade foi constatada. E eu tenho que publicar esse ato.
nesse processo tem jeito, porque até o próprio contribuinte foi notificado especificamente para que ele reprovasse as operações. Sim, sim. Não, mas o contribuinte sabia da classificação. Estou concordando com o voto do Paulo, Inácio. A ideia é só que se você tem a falta de declaração desse procedimento de constatação de irregularidade, eu acho que isso é importante, assim, mas eu acho que esse documento do Juiz do Brasil, ele confirma o de 489, e esse 489 já estava no AIM, desde o início. É questão de presidente, eu respeito a posição, mas, como eu disse, né? Então, como foi muito discutido na Câmara, o doutor Arbus também pediu vista do processo, enfim, é o meu entendimento. Se eu estivesse na Câmara Superior, eu entenderia da mesma forma, porque eu entendo que o processo administrativo não foi devidamente instruído. Ele foi, sim, a posterior de uma situação que foi verificando a irregularidade processual. Então, eu vou só ler a minha preferência, eu sei que eu serei, né, voto vencido, mas é curtinha. Peço vênia ao ilustre juiz relator, Dr. Paulo, para dele divergir e explico. Quando proferi meu voto, no momento em que fui relatora, conforme folhas 864, cancelando integralmente o AIM, fato que se deu tendo em vista que o presente auto foi lavrado por ocasião de uma publicação no Jus Brasil, sem nada ter anexado ao processo de cassação da empresa supostamente inidônea, localizada no estado do Rio de Janeiro. Portanto, no meu entender, restou prejudicado e insubsistente o AIM, uma vez que não foi trazida aos autos a publicação em diário oficial do procedimento de cassação da empresa, supostamente inidônea, em cumprimento ao artigo 17 da Portaria CAT 95 de 2006, onde, no mesmo sentido, decidiu o douto juiz relator com vistas. No mais, mantenho em totum a decisão proferida às folhas já citadas. É isso, presidente. Obrigada. Muito bem. Então, o processo não tem discussão. Não havendo mais inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quadro de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário de indústria e Pirassununga, reconhecido e parcialmente provido, os termos do voto do Dr. Paulo. Passar para o processo JC Aviamentos Limitada, recurso de ofício, relator do Dr. Paulo. Só um momento, só. Para recurso de ofício, eu preciso fazer registro da previsão esse ano. Qual que era mesmo o seu documento, Luciano? Ah, tá sem som, desculpa. O RG ou o CPF, né? Tanto faz, doutor Luciano. Pode ser o RG, então. 14 585 236. O Dr. Paulo nos apresentou os autos. Vamos lá. Segundo só aqui. O AIM tinha 3 infrações, que era deixar de pagar o ICMS, apurado por meio de levantamento fiscal, deixar de pagar o ICMS por não haver apurado seu registro de saída, as notas fiscais de saída discriminadas no demonstrativo e tal. E, por fim,
também deixar de escriturar notas fiscais relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento relativas a operações tributadas, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. Houve apresentação de defesa, manifestação fiscal, o julgador de primeira instância converteu o feito em diligência autuada, a autuada não se manifesta. Houve a decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente o AIM, interpondo recurso de ofício. A representação fiscal manifestou-se pelo não provimento do recurso de ofício e os autos foram distribuídos para a minha relatoria. Eu passo o meu voto no item 11. A decisão de primeira instância reduziu o valor do AIM, pois a auditora fiscal autuante identificou erro na elaboração do demonstrativo, como a própria informa em sua manifestação fiscal, que ela coloca lá, eu transcrevi um trechinho, por um equívoco dos dados obtidos junto aos sistemas, vários documentos fiscais escriturados e apontados pelo contribuinte em sua defesa foram indevidamente inseridos no demonstrativo 1, anexo ao AIM, devendo, portanto, serem excluídos e corrigidos os valores contidos nas exigências fiscais. No tocante ao item 3, conforme novo demonstrativo, o valor total das notas fiscais de entrada não escrituradas corresponde ao montante de R$ 1.641.460,71. Volto ao meu voto. Certo é que, por um equívoco, foram considerados na autuação original dos itens 1 e 3 do presente AIM notas fiscais que foram regularmente escrituradas. Também é certo que as autuações versam sobre notas fiscais não escrituradas, o que faz com que, caso ocorrida a correta escrituração, não ocorra infração para aquelas notas fiscais. Assim, é correta a exclusão das notas fiscais escrituradas demonstrativas das infrações e, por consequência, a redução dos valores dos itens 1 e 3 do AIM. Dessa forma, devem ser mantidos os valores dos itens 1 e 3 determinados na decisão ACO. Ademais, deve ser aplicada a nova redação da súmula 10 no presente caso. Eu reduzo, limito os juros da taxa Selic. Ante o exposto, conheço do parcial provimento ao recurso de ofício somente para limitar os juros à taxa Selic. É assim que eu voto, presidente. Estou terminando de registrar aqui o voto. Está registrado o meu voto. Doutor Paulo, só para eu entender um pouquinho mais o seu voto, quando o doutor fala, o doutor aceitou que houve a correção pelo próprio fiscal da redução do auto de infração? E pelo julgador de primeira instância, né? A correção foi apontada pela auditora fiscal Isso. na manifestação fiscal e o julgador de primeira instância reduziu os itens 1 e 3 do AIM, excluindo as notas que a autuada indicou que havia escriturado e que o auditor fiscal confirmou que houve a escrituração. Ok. Obrigada. Muito bem, o processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vai encerrar os debates. Só um comentário, né, senhor? Sim. Paulo, mas é só na digitação. No item 16, indica folhas da manifestação da Repref, mas aparece o XXX. Ah, tá. Acho que nem precisa colocar as páginas. Não, na verdade eu mudei isso. Ah, tá. É que eu deixo preparado esperando a manifestação, como a manifestação não veio, eu tirei essa partezinha. Ah, desculpa. Perdão. Imagina, obrigado. Não, pelo amor de Deus, a Luciana está aí. A Luciana falou que ia fazer a manifestação, provavelmente em sessão. Não, a petição dos juros eu coloquei. Ah, colocou, desculpa. Coloquei. Eu coloquei, se não me engano, no final, a última petição. Sim. Não, tudo bem. Eu só não cito. É que, como eu faço os votos assim com bastante antecedência, eu acabo deixando para colocar. E a gente na representação fiscal, a gente verifica só depois que foi pautado. Então, normalmente, eu tento fazer essas juntadas de petição na segunda ou na terça-feira. Nem sempre eu consigo, mas acho que eu fiz essa petição. Não, mas foi
Tudo bem. Não, tem sim. Eu fiz na terça. Muito bem, então eu vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso de ofício da Fazenda no processo JCH-mente limitado reconhecido e não provido. Desculpa. Conhecido e parcialmente provido. Eu fiquei com uma dúvida agora. Que é um recurso de ofício, na verdade, né? Conhecido e parcialmente provido. Para limitar os juros. Mas já é em favor do contribuinte, né? Parcialmente provido seria uma parte a favor da Fazenda? Então, por isso que eu perguntei, presidente, porque eu também eu fiquei na dúvida. O problema é que se eu colocar não provido, eu não vou estar alterando a decisão, né? Tem contra-razões do contribuinte nesse processo? Não. Não tem. Não tem contra-razões, não tem recurso ordinário, o contribuinte Nem já se deu por satisfeito com a primeira instância. Ele queria excluir essas notas e excluiu, né? Sim. Realmente ficou um pouco... Porque parcialmente provido, né, eu acho mais estranho do que não provido. Talvez você possa citar os juros. Não como provimento, né? Mas no final é não provimento. Mas se eu der o não provimento, eu não vou... Quando olharem lá, não vão alterar esses juros. Será que não vai ter esse problema, Inácio? Não, porque assim, se eu der o parcial provimento, o que vai acontecer? Só vai abrir prazo para a Fazenda apresentar recurso especial. Que não vai ser apresentado. Sim. Não, vai abrir prazo para o contribuinte, não vai? Parcialmente provido. Mas também. Não provido. Parcialmente provido vai abrir prazo para os dois. Os dois. Mas não abriria prazo para o contribuinte? Se eu... Abriria, porque é parcialmente provido. Mas eu acho que, assim, o fato de ser parcialmente, no meu entendimento, é que se constar como parcialmente provido, seria que foi acolhido um dos argumentos apresentados pelo, né, no caso, o recurso de ofício. No caso, nem é o argumento do recurso de ofício, é da petição pela... Mas, enfim, porque é isso. Você indica o parcial provimento, eu concordo com o Paulo, que seria uma alteração na decisão que vai ser analisada e aplicada por quem deve fazer isso. Não, mas aí eu acho que tem um problema processual, porque parcialmente provido vai abrir prazo para o contribuinte. E não haveria. Porque no final, quando for para a cobrança, a pessoa da cobrança tem que ler o que foi decidido, né? Eu acho que o Dr. Paulo poderia só complementar o final, dizendo que ele fica parcialmente provido no tocante aos juros, e se o doutor mantiver o... Mas é isso que ele fez. Mas já está. Não, mantiver a decisão. Não é dúvida assim, porque parcialmente provido só tem implicação, abre prazo para o contribuinte. Mas, Inácio, olha, na defesa, eu estou olhando aqui, ele nem falou de juros na defesa. Então, tudo bem. Sim, na verdade... dele. Não, então, vamos lá. A gente está até acolhendo também os juros da Fazenda. A Fazenda pediu os juros, a gente também está acolhendo. Na verdade, vamos lá. Eu acho que o provimento ou não, o parcial, né, ou o que seja, é que eu vou alterar a decisão anterior. Quando o julgador fiscal entra com recurso de ofício, a Fazenda apresenta Contra-razões, né? Não é contra-razões, ele vai apresentar o parecer
mas que é o parecer, não é o recurso. O recurso, ele está em aberto. Então, o que eu estou provendo é uma parte desse recurso em relação à limitação dos juros. Da mesma forma que eu daria parcial provimento para um recurso da autuada que falasse sobre os juros, né? Então, o recurso de ofício, como ele está tratando como todo, ele também trata dos juros. Por isso que seria esse parcial provimento. Eu entendo que vai abrir prazo para o contribuinte, mas o contribuinte, a única coisa que ele pode fazer é questionar os juros. O provimento é favorável a ele, né? Então, assim, eu não vejo problema processual, mas... Eu vou deixar assim, né? Mas é um pouco estranho se pensar. Nesse caso ainda, né, o contribuinte nem entrou com recurso ordinário, né? É que, assim, não sei se eu estou entendendo, mas assim, o provimento, nesse caso aqui, é para deferir à Fazenda algo que ainda vai reduzir o auto de infração. Na verdade, é favorável ao contribuinte esse provimento da Fazenda, né? E aí ele vai recorrer do quê? Então, isso em tese, né? Mas como vai abrir... Assim, em tese, o Alexandre, ele nem apresentou recurso ordinário. Na parte que ele perdeu, transitou. Já transitou. Né? Mas eu vou abrir prazo para apresentar recurso especial. Então, certo era dar total provimento, né, ao recurso de ofício para que... Não, negar provimento todo. Não, eu acho... acolher o recurso de ofício, porque o recurso de ofício está contestando. Eu acho que não vai dar problema, né? Vai a se pensar, né? Porque parcial provimento do recurso de ofício, não sei, mas vai ser aquela discussão que você tinha lá na Câmara Superior, ou tem pé, se não conhece, ou se conhece, né? E dá provimento. Né? Ficou discutindo. Quando você tem PEP, né? Porque tem que restabelecer o auto inteiro, né? Então você tem que conhecer, dar provimento, mas tem PEP. Aí depois de muito discutir, eles chegaram à conclusão também, que o melhor seria não conhecer do recurso especial. Né? E mencionar na ementa, né, que o auto está restabelecido. Entendeu? Quando assim, é uma decisão julgadora parcialmente procedente. O contribuinte for lá e o PEP. Então, de certa forma, o recurso especial seria não conhecido dele. Já teria o PEP. Do outro lado, tinha gente que argumentava que, não, você tem que restabelecer o AIM. Então, você conhece, dá provimento, restabelece, né? E aí tem um PEP. Depois de muito discutir, chegaram à conclusão que era não conhecer o recurso especial do contribuinte, mas deixar claro na ementa que o auto está restabelecido. Eu particularmente, fica meio parecido, assim, né? No frigir dos ovos não vai fazer muita diferença. Mas aqui no final do voto do Paulo, como ele limita o provimento apenas à limitação dos juros da Selic, eu acho que não teria problema, não. Ô Paulo, não sei se podia complementar, tipo, manter essa decisão recorrida nos termos que proferida e aí... Posso? Deixa assim, Alexandre. Ela não fala dos juros. Ele não pediu juros na defesa e a defesa também não fala. A decisão de primeira instância nem fala dos juros. Porque de qualquer forma, né? Porque assim, parcialmente provido, eu entendo a posição do Dr. Paulo, mas eu entendo assim também, não tem o que não foi. Algo que não foi dado tudo que a representação fiscal pediu, né? Que fosse mantida a adição anterior e que fosse dada a limitação dos juros. Então, tudo que a Fazenda pediu, a gente concedeu. Então, pela lógica, eu não vejo o que seria parcialmente provido. Você acha que você tem que ser totalmente provido? Não provido. Não provido. Mas tudo bem. No final, acho que não vai dar problema.
vai dar na mesma. Só tem essa peculiaridade, né? Vai abrir recurso especial para ele, o contribuinte, mas na parte que ele perdeu, na verdade, ele já transitou. Mas como vai abrir prazo para recurso especial dele, ele poderia tentar entrar no recurso especial agora, na parte que perdeu. Pode, Inácio, mas eu acho que isso não passa nem da admissibilidade, não vai nem... Acredito que sim, mas... digamos... assim, eu acho que não vai acontecer, né? Mas poderia dar alguma discussão. Uhum. Ele nem contra-razou. Não, eu acredito que não. Não. Eu vou encerrar o julgamento, já todo mundo voltou, né? Então, o recurso da Fazenda foi conhecido e parcialmente provido apenas para limitar os juros da taxa Selic. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então, podemos encerrar esse julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 25 de maio de 2023. Agradeço a todos de todos. Pedir para os votos encerrar a gravação.